Olá! Nessa videoaula nós vamos falar sobre a validação de formulário no CodeIgniter utilizando a Library Form Validation. A Library Form Validation é uma biblioteca nativa do CodeIgniter que permite a validação de formulários de forma muito simples, usando vários recursos, várias formas de validação e ainda permite criar validações específicas, fora da listagem de validações padrões, que é o que a gente chama de validação em callback. Então, para a gente poder usar essa library, a gente precisa fazer o processo de setar a library, né, no autoload, fazer o carregamento dela para que os recursos possam estar disponíveis. Ela é muito fácil de ser utilizada e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês vários recursos de validação. Para poder dar sequência com o código, foi apresentado em vídeos anteriores o processo de download do código padrão que a gente usa aqui no portal para poder seguir os exemplos. Para que não fique repetitivo no vídeo, a gente não vai fazer esse processo de download dos arquivos. A gente simplesmente copiou o diretório, já deixou tudo prontinho. A gente chamou o diretório de validação de formulários. Mas se você não acompanhou os vídeos anteriores, dê uma olhadinha no vídeo onde a gente mostra como fazer o download da estrutura padrão para uso nos exemplos, que é bem simples de fazer. Feito o download, criado o diretório, que a gente chamou de validação de formulários, o primeiro processo que a gente precisa fazer é o processo de configuração, onde a gente vai carregar a Library Form Validation. Então, esse processo de carregamento da biblioteca a gente vai fazer no autoload, para que ao iniciar a aplicação, a biblioteca já seja carregada. Então a gente vem em Application, Config, Autoload e dentro de Libraries a gente vai passar o nome da library que a gente precisa, que é Form Validation. Fazendo isso no arquivo de configuração do autoload, sempre que a aplicação for iniciada, essa library já vai ter sido carregada e vai estar disponível para que os seus métodos sejam utilizados durante o processo. Feito isso, a gente vai verificar o uso de rotas, como a gente já viu no exercício, né, no vídeo passado. Como esse exemplo a gente só vai trabalhar com uma view e uma chamada no controlador, a gente não precisa configurar essas rotas. No nosso caso aqui, a gente vai ter um formulário que a gente vai dar um submit nele para fazer a validação. Esse submit a gente vai fazer para a própria página, no caso, a index, a página principal. Então a gente não precisa configurar outras rotas, mas a gente precisa verificar a rota principal. Então a gente vem em Application Config Routes e a gente já tem aqui como padrão Default Controller setado como base. Se você fez o download da estrutura padrão do portal, esse Default Controller vai vir setado como base. Mas se você está usando a estrutura padrão do CodeIgniter, sem as alterações que a gente fez para o portal, esse Default Controller ele vai chamar Welcome. Mas a funcionalidade é a mesma. Quando ele carregar, quando a aplicação for carregada, vai ser chamado o controller que tiver sido passado aqui na configuração das rotas como Default Controller. Então, no nosso caso aqui, está chamando o controlador Base.
Então a gente vai abrir o controlador Base, que fica lá em Application Controllers Base. A gente tem um controller simples, onde a gente tem um método chamado de index e a gente carrega a view chamada home. Sempre que você chamar um controller, o primeiro método dele a ser executado vai ser o método index. Esse método é que vai responder pelo controller. A view, que a gente chama de home, está aqui em Application, Views, home.php. Quando a gente carrega uma view, a gente não precisa passar a extensão, somente o nome do arquivo. Temos uma estrutura simples. Essa aqui é a estrutura padrão dos arquivos do portal quando é feito o download. Vamos dar uma olhadinha no browser para ver como que está até o momento. No meu caso aqui, eu estou acessando via localhost, códigos videoaulas, /validação de formulário. Pronto. A gente tem a estrutura padrão. Até o momento a gente não fez nenhum tipo de alteração. Simplesmente informamos que é para carregar a library, form validation, e verificamos as rotas. A gente tem a barra do portal e o texto base dos arquivos, dentro da nossa view, que é a renderização desse código. Código HTML bem simples e que foi explicado anteriormente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de escrever qualquer rotina ou regra de validação, a gente precisa estruturar a nossa view. A gente precisa criar o formulário. Para a gente não perder tempo, eu vou copiar e colar o código do formulário dentro da view e vou explicar o que foi feito. Pronto. Esse aqui é o código que a gente vai utilizar para a nossa view. Veja qual é o resultado se a gente renderizar esse código agora. Repare que ele retornou vários erros. Variáveis não definidas e, na sequência, ele printou o formulário. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente faz algumas verificações de variáveis. Ou seja, se a variável retorna algum valor, então ele executa a operação. Mas, se ela não retorna nenhum valor, ele não vai executar nada. Porém, como a gente não implementou o controlador que vai retornar esses dados, e a gente está chamando uma condicional, um if, para testar uma variável, automaticamente ele considera que essa variável deve existir. Então ele printa o erro porque ele não encontrou a variável. Mas isso é, dentro do que a gente vai desenvolver, isso é um detalhe. O que esse código aqui faz? Primeiro, a gente verifica a variável erros. Essa variável erros vai trazer as mensagens de erro da validação. Se tem mensagem de erro, então a gente coloca o alerta, mostra na tela o alerta. Se validou todos os dados com sucesso, então a gente mostra na tela a validação dos dados com sucesso e não as validações de erro. Na sequência, a gente monta o formulário. A gente chama uma função chamada baseURL, que ela faz parte da library URL, que a gente também carregou aqui no autoload. Ele faz parte do helper URL e não da library URL. A gente carregou no autoload. Os arquivos do portal, de
que são a base para o exemplo, já vem com esse helper configurado para ser carregado. O CodeIgniter não traz nenhum helper, nenhuma library, nada disso no autoload por padrão. Você tem que setar manualmente. Então a gente seta o helper URL para que ele seja carregado junto com o start da aplicação, para que a gente tenha acesso a alguns métodos de tratamento de URL. Nesse caso aqui, o base URL vai retornar a URL base da aplicação, que no nosso caso aqui é localhost, códigos videoaulas, validação de formulários. Essa é a URL base que a gente está usando. Essa URL base ela é configurada dentro do arquivo config.php. O que a gente fez aqui? A gente tem uma variável chamada config_base_url, que é um array. Então, para que a gente não tenha que ficar alterando e fazendo verificações de ambiente dentro do config.php, o que é possível, não é errado você fazer esse tipo de validação aqui dentro, a gente criou uma variável chamada base_url, que não é um array, é só uma variável simples, aonde a gente concatena com as informações do servidor. A gente pega o HTTP host, recupera o base name, o script name do servidor, faz as devidas substituições e passa esse base URL para a variável config na chave base URL. Por que a gente fez isso? Se eu quiser mudar o nome do diretório de validação de formulários para form validation, por exemplo, eu não preciso alterar no código. Não preciso ter o trabalho de vir aqui em config e alterar qual é o diretório. Eu simplesmente altero o nome do diretório e quando eu acessar via URL, ele já vai entender que esse é o diretório que eu estou, essa é a minha URL base, localhost /códigos videoaulas /form validation. Então, se você pega uma aplicação, muda de servidor, muda de domínio, com essa configuração aplicada aqui em config.php, que também não vem aplicada por padrão quando você faz o download do CodeIgniter, essa configuração que foi aplicada aqui vai ajudar você a diminuir o código que você vai estar escrevendo. Você não vai precisar, toda hora que mudar de ambiente, foi para um ambiente de desenvolvimento, está no ambiente de teste, vir aqui e alterar as URLs. E a partir daqui você tem acesso a essa URL base usando o método baseURL. Ele pode receber um parâmetro. Esse parâmetro é a rota, que vai concatenar com a URL. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma rota chamada validar, que executaria a validação do formulário, bastaria eu passar validar como parâmetro. Ele ia retornar para mim a URL base concatenada com validar, ou seja, a minha URL passaria a ser, conforme está hoje, validação de formulários /validar. Ou se eu passasse validar teste, ele colocaria na URL validar teste. O parâmetro a ser passado para a base URL corresponde à rota que você vai estar acessando. Seguindo, a gente tem toda a nossa estrutura de formulário. Então é uma estrutura de formulário HTML padrão. Não tem nenhuma mudança para usar com CodeIgniter, usar com a biblioteca Form Validation. A única coisa que a gente faz é usar recursos da biblioteca de validação do CodeIgniter para poder exibir as informações do formulário caso não tenha passado na validação e o usuário não precisar digitar todas as informações novamente. E algumas funções para manter campos selecionados, no caso de campos de select box, campos checkbox, radiobox, enfim. Então a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro campo é a opção de escolha do sexo. É um campo select com as opções.
Então a gente usou um método, né, uma função aqui chamada setSelect, onde a gente passa como primeiro parâmetro o nome do campo, que é sexo, e como segundo parâmetro o valor do campo, que é M para masculino e F para feminino. Com isso, na hora de fazer a validação e renderizar o formulário, se o valor retornado pela validação for M, então ele deixa selecionado o campo masculino. Se for F, ele deixa selecionado o campo feminino. Semelhante a ele, temos setRádio, que a gente usa para o campo conhecimento, que é simplesmente para indicar qual é o nível de conhecimento em programação, no caso desse formulário que a gente utilizou. Primeiro parâmetro, o nome do campo. Segundo parâmetro é o valor. Se o valor retornado na validação for igual ao segundo parâmetro passado, então ele mantém o campo selecionado. Para os demais campos, que são campos do tipo texto, e-mail, a gente usou setValue para passar o valor para o parâmetro value do input. Ou seja, com setValue, a gente retorna o valor que foi digitado pelo usuário e que passou pelo processo de validação. Então, se o usuário não digita uma idade válida, quando ele voltar para o formulário com as informações de erro de validação, esse campo vai vir preenchido com o valor que ele digitou anteriormente. Assim, ele pode corrigir sem a necessidade de ter que digitar os outros valores. Os campos que passaram na validação também vão ser preenchidos. Então, ele só vai alterar os campos que tiverem com os valores errados, que não tenham passado na validação, sem a necessidade de preencher todo o formulário novamente. No final, a gente tem um input para lançar um CPF, e tem um pequeno recurso que foi criado para esse exemplo, que vai gerar o CPF. A gente vai trabalhar com uma geração de um CPF válido. Então a gente vai criar um arquivo agora que vai fazer essa validação do CPF, geração e validação automaticamente. Não vou entrar em detalhes sobre esse arquivo, tá? Mas é um arquivo que gera um número de CPF válido. Tá? Não quer dizer que seja um CPF existente, mas é um CPF que passa nas validações. Todas essas validações de CPF, CNPJ, elas são baseadas em cálculos, a partir das combinações numéricas. Então a gente vai criar um arquivo dentro do diretório assets.js. A gente vai criar um arquivo chamado scripts.js. E nesse arquivo eu vou colar o código da função. Eu vou colar aqui o código das funções que a gente vai utilizar para fazer a geração do CPF. Então a gente tem aqui a função chamada gerar CPF, que é a função chamada no evento onClick do texto que vem logo abaixo do input para inserir o CPF, que é esse aqui. Clique aqui para gerar um CPF e não precisar usar o seu. Assim você não precisa ficar expondo o seu CPF. Você pode usar CPFs, números aleatórios que passem na validação. Então a gente tem a combinação, uma primeira checagem aqui, que é chamando o método randomiza, que é esse método aqui de baixo. Ele vai gerar um número aleatório. Ele vai gerar um número aleatório e vai fazer
toda a parte de cálculo para gerar o CPF, um número válido, um número que passe na validação. Deixando claro mais uma vez que é um número que não quer dizer que exista esse CPF. Pelos cálculos de validação, ele é um número válido. Aí aqui a gente tem também o método para fazer a validação, para a gente saber se realmente esse CPF é válido. Então ele elimina números iguais, 000, por exemplo, e assim sucessivamente, de 0 a 9. Temos um método mod que vai calcular um valor usado na validação, na geração desse CPF. Aí esse código completo aqui vai estar disponível no GitHub também, então além de ser útil para esse exemplo, pode ser útil para outras aplicações que vocês estejam desenvolvendo. Então a gente criou o arquivo scripts, colocamos dentro do diretório assets.js. Só que para que ele funcione, a gente precisa alterar na view, a gente precisa chamar dentro da view. Então a gente vai vir em Application Views, diretório Commons. Vamos abrir rodapé.php e a gente vai colocar o carregamento do arquivo scripts.js. Pronto, nosso arquivo de script já está criado. Agora ele já vai funcionar quando a gente for gerar um CPF. Mesmo com os erros que estão sendo exibidos na tela, vamos atualizar e vamos gerar o CPF. Repara que sempre que eu clico em clique aqui, ele gera um número novo. Todos os números gerados aqui são números válidos. Então, se você quiser fazer um teste para ver se realmente o CPF está sendo validado, você pode alterar qualquer número desse aqui que for gerado, para você testar a validação do CPF direto no CodeIgniter. Bom, nossa view está criada, a gente já sabe o que vai ser exibido, o que não vai ser. Então, vamos fechar a view, vamos fechar o rodapé. A gente não precisa aplicar mais nenhuma configuração no autoload. Vamos focar agora no desenvolvimento do controlador, que é onde tudo vai acontecer. Então, no nosso controlador base, a gente vai começar resolvendo os erros que estão sendo exibidos na tela. A gente vai criar uma variável chamada dados, que vai ser um array. Ela vai começar com erros recebendo nulo e sucesso também recebendo nulo. E a gente precisa passar esses valores para a view. Então a gente usa um segundo parâmetro na view, que é esse array de dados. Quando a gente volta no browser, que a gente atualiza a tela, veja que os erros sumiram. Por que eles sumiram? No controlador, a gente criou a variável dados do tipo array e setou as chaves, a chave erros e a chave sucesso. Esses valores receberam nulo, ou seja, as variáveis passaram a existir. Na view, a gente chamou se erros, se sucesso. Sempre que você passa um array de dados como segundo parâmetro para a view, quando você vai recuperar esses dados dentro do seu arquivo da view, você não vai usar dados erros, ou seja, você não vai usar a variável dados que foi passada, trabalhando ela como se fosse um array. Cada chave desse array, na view, passa a ser uma variável independente. Então, uma variável dados do tipo array
Você pode ter uma chave, por exemplo, chamada registros. E essa chave registros pode receber um array com uma lista de dados. Essa lista de dados pode ser um array, pode ser um objeto. Quando vier para view, aquela chave registros da variável dados, ela vai passar a ser a variável registros na sua view. E a lista de dados que está nela vai ser acessada a partir do formato de dados que foi enviado. Aí, se é um array, vai ser acessado como array. Se é um objeto, vai ser acessado como um objeto. Dando sequência, o próximo passo que a gente precisa executar para poder fazer com que as validações, as regras de validações sejam aplicadas, é aplicar essa regra de validação para cada um dos campos. Então a gente tem 8 campos no nosso formulário, que é sexo, nome, idade, e-mail. Desculpa, são 7 campos. Sexo, nome, idade, e-mail, cidade, nível de conhecimento e o CPF. Aí a gente tem um campo adicional, que é o campo de confirmação do e-mail. Então a gente chega no 8º campo. A gente vai aplicar a validação para todos esses campos. Então, para aplicar a regra de validação, a gente vai usar um método chamado setRules, que é chamado da seguinte forma: this form validation setRules. Quando a gente chama esse método, a gente faz a aplicação das regras. Então, esse método ele recebe alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que ele recebe é o nome do campo. Então, o nosso primeiro campo é o campo sexo. O segundo parâmetro é um texto que representa o campo, né, que vai representar o nome do campo. Nesse caso, também representado por sexo. O terceiro parâmetro, ele pode ser uma string ou ele pode ser um array. No nosso caso aqui, a gente vai passar tudo como string. O que esse terceiro parâmetro representa? Ele representa as regras de validação que vão ser aplicadas. Então a gente tem, na documentação do CodeIgniter, uma lista com todas essas regras de validação. Vamos dar uma olhadinha lá no User Guide, na Library Form Validation, para a gente poder ver a lista com essas regras de validação. Vejam que a documentação é bem completa, tá? Com vários exemplos. E aqui a gente tem todas as regras de validação, com o parâmetro, o exemplo de como ela é utilizada e a descrição. Qual é o retorno de dados, todas essas informações. Então a gente tem várias regras. A gente vai aplicar nesse exemplo algumas dessas regras. Então vamos voltar para o nosso controlador. Para o campo sexo, a gente vai aplicar uma única regra, que é a regra required. Ou seja, essa regra vai tornar o campo obrigatório. Se o usuário não preencher, vai dar um retorno para ele dizendo que o campo é obrigatório e que não foi possível processar o formulário. O próximo campo que a gente vai validar é o campo nome. Então a gente vai passar nome como primeiro parâmetro e nome como segundo, para ser o texto que identifica esse campo. Ele vai ser um campo obrigatório também, mas a gente vai passar outras regras. Então a gente vai separar por barra. Barra não, a gente vai passar um traço aonde vai separar cada regra de validação a ser aplicada. A gente vai determinar que esse campo tem um tamanho mínimo de 2 caracteres. Ou seja, se o nome for menor que 2 caracteres,
também não vai passar na validação. E vamos usar a regra do trim, que vai remover os espaços em branco antes e depois do valor passado no campo. Então, se existir um espaço antes do valor informado no campo e um espaço depois, essa regra de validação trim vai eliminar esses espaços. O próximo campo que a gente vai validar é o campo idade. Esse campo também só vai ter uma regra e não vai ser required, vai ser numeric. Ou seja, só vai ser possível usar valores numéricos para esse campo. Se usar letra, já vai dar erro. Se usar um valor decimal também vai dar erro. Só números inteiros vai ser possível utilizar nesse campo. O próximo campo é o campo e-mail. Ele vai ser um campo obrigatório. A gente vai usar a regra de validação valid e-mail para que automaticamente seja verificado se é um e-mail válido. Às vezes o usuário não coloca um .com ou coloca só usuário@host sem .com.br ou sem o .com. Então só vai passar se realmente for um e-mail válido. E vamos aplicar também o trim para poder limpar os espaços em branco caso existam. Em seguida, a gente vai validar o campo e-mail confirmar. Esse campo ele vai verificar e vai comparar se o e-mail digitado nele é igual ao e-mail digitado no campo e-mail, que a gente acabou de aplicar as regras para ele. Então a gente vai tornar esse campo obrigatório também. Também precisa ser um e-mail válido. Vamos usar uma regra chamada matches. Essa regra compara o valor entre dois campos. Verifica se o valor desses dois campos são iguais. Nesse caso, a gente passa como parâmetro para essa regra de validação o nome do campo a ser comparado, que nesse caso aqui é o campo e-mail. E a gente fecha passando a validação trim. Em seguida, a gente vai validar o campo cidade. Cidade não vai ter nenhum outro tipo de validação a não ser um campo obrigatório. Mas a gente vai passar um quarto parâmetro, tá? Para a regra, para o método setRules. Esse quarto parâmetro altera a mensagem de erro exibida para a regra de validação. Então, para que isso funcione, a gente vai passar o valor como um array. O valor do quarto campo de validação, ele vai ser um array. Como a gente só tem uma regra, então a gente vai passar array, a chave é required, e a mensagem a ser exibida, se o campo não for preenchido, vai ser informe qual a sua cidade. Esse quarto parâmetro ele é usado para personalizar as mensagens de erro. Tá? Então, sempre que você precisar alterar uma mensagem padrão de erro, basta você passar o quarto parâmetro como um array e as chaves desse array vão ser o nome da regra de validação que você está aplicando. Por exemplo, vamos aplicar uma outra regra de validação para o campo cidade. Que seria maxLength, onde o tamanho da cidade, né, não pode ser maior do que 5 caracteres. Ou seja, a cidade só pode ter até 5 caracteres. A gente vai passar uma outra chave para o array, que vai ser maxLength,
e vamos setar outra mensagem. Vamos dizer que essa mensagem será: sua cidade é muito pequena. Só por uma questão ilustrativa, para você ver como funciona. A próxima regra de validação que a gente vai aplicar é no campo conhecimento, que é um campo rádio. Ele vai ser um campo obrigatório e a gente vai adicionar também uma regra de validação para ele. Essa regra vai receber como texto: informe qual o seu nível de conhecimento. E em seguida, como última regra, a gente vai validar o campo CPF. Ele vai ser um campo obrigatório, mas a gente vai lançar agora uma validação, uma regra de validação personalizada. Não existe por padrão no CodeIgniter uma regra de validação para CPF. Então a gente vai criar um método para validar o CPF e poder utilizar aqui dentro de setRules, junto da cadeia de validação. Então a gente vai chamar esse método de validação que a gente vai criar aqui dentro do controller base, a gente vai chamar ele de valida CPF. Só que quando a gente usa métodos de validação que não são padrões do CodeIgniter, a gente precisa usar um prefixo chamado callback. Então, sempre que você tiver um método de validação próprio da sua aplicação, que não faz parte do conjunto de validação padrão, você precisa usar o prefixo callback. Legal. A gente já criou todas as regras de validação, inclusive a chamada para a regra personalizada. Para a gente fechar o controller, né, e escrever o método de validação do CPF, a gente vai finalizar o processo de validação. A gente vai precisar, para isso, fazer uma checagem, uma validação condicional. Ou seja, vamos usar um if, onde a nossa condição vai ser: se form validation run for false, ou seja, se o retorno da validação for igual a false, o método run executa as validações, as regras de validações para os campos conforme foi setado aqui em cima. Se for falso, ou seja, se deu erro, a gente vai setar as mensagens. Então a gente vai informar para a variável dados na chave erros quais foram os erros de validação. E para isso a gente vai usar a função validation errors. Essa função recupera todos os erros de validação desse formulário. Todos os erros de validação que foram encontrados para essas regras que a gente aplicou acima. Como parâmetro para esse método, validation errors, a gente vai passar a tag li do HTML. Por quê? Esses parâmetros indicam quais são as tags em que os erros vão estar envolvidos. Então a gente vai passar como primeiro parâmetro a abertura da tag li, que é uma tag de lista, e como segundo parâmetro a tag de fechamento da lista, que é /li. Se a gente voltar aqui na home, a gente vai ver que os erros a serem exibidos estão dentro de uma tag UL, que é uma lista não ordenada. Então, por isso a gente passa como padrão abertura e fechamento. Se você não passar nada como parâmetro, ele vai retornar os erros um abaixo do outro, quebrando as linhas com a tag BR.
Então, por uma questão de formatação, a gente está passando esses parâmetros aqui. Agora, se a validação ela ocorreu e os dados foram processados com sucesso, então a gente precisa setar a informação de sucesso. Então a gente vem aqui, dados, sucesso, e a gente passa o texto. Formulário validado com sucesso. Pronto, a gente tem toda a nossa estrutura de validação feita. A gente definiu as regras, a gente verificou se existe ou não existe erro de validação e determinou para as respectivas variáveis os erros ou então o texto de sucesso. E carregou a view, passando o array de dados para ela. Se a gente tentar fazer um processo de validação do jeito que está aqui, a gente vai conseguir. Mas quando chegar para validar o CPF, vai dar erro, porque ele não vai encontrar o método callback valida CPF. Então, antes da gente testar lá no browser, vamos criar esse método. Tá? É um método bem simples de ser criado, o método de validação. Repara que quando você criar o método, você não precisa usar o prefixo callback. Tá? O nome do método não usa o prefixo, somente a chamada dele na regra de validação é que vai utilizar. Esse método ele vai receber como parâmetro o valor do campo input. Então, por uma questão de identificação dentro do código, a gente vai dizer que o parâmetro recebido é CPF. Então, o nome da variável do parâmetro vai ser CPF. Como o código é um pouco longo, ao invés de digitar todo o código, eu vou apenas copiar e colar o código aqui para dentro e explicar o que esse código faz. Esse é um código de validação simples para o CPF. Primeira coisa, eu verifico se o CPF foi informado, ou seja, se o parâmetro foi passado para o meu método. Como eu coloquei o campo validando a obrigatoriedade, ou seja, como required, não vai executar valida CPF enquanto o campo não tiver sido preenchido. Caso eu não tivesse colocado como required, então eu teria que testar se o valor foi passado ou não, porque não tem por que validar um CPF se o campo é nulo, se não tem valor passado. Então, eu faço uma verificação, ou seja, se a variável CPF é vazia, usando a função empty do PHP, eu uso um método chamado setMessage da biblioteca FormValidation, que é onde eu vou setar a mensagem a ser retornada para o usuário. Então, a minha regra de validação é valida CPF e a mensagem que eu vou passar para o usuário é: o campo não foi informado. Essa pseudo-variável field vai pegar o nome do campo que foi passado aqui em cima, que é esse segundo parâmetro aqui de setRules. Então a pseudo-variável field pega o nome do campo. Assim que se você tiver um nome diferente, que não quiser chamar como CPF, você não precisa criar várias mensagens. Com uma mensagem de erro apenas, você usa vários nomes de campo, conforme você mudar na regra de validação. Se é vazio, então eu seto a mensagem e retorno falso. Sempre que você estiver criando um método de callback para validar formulário, ou ele vai retornar true ou ele vai retornar false. Sempre assim. A gente tem uma validação aqui que vai eliminar possíveis máscaras, ponto, traço,
Qualquer coisa que não forem os números do CPF, ele vai eliminar e vai verificar se o CPF tem 11 dígitos. Se tiver menos de 11 ou mais de 11, o CPF já está inválido. Então eu seto outra mensagem de erro para essa ocorrência. O campo field, que é pseudovariável, no caso na hora de exibir vai ser o campo CPF, é inválido. Em seguida, eu verifico se o número do CPF não é uma sequência igual de números, entre 0 e 9. Seto novamente a mensagem. Sempre que eu fizer um tipo de validação que eu for dar um return false, eu preciso setar a mensagem a ser exibida para o usuário. Se não cair em nenhuma dessas validações, é sinal de que a gente pode partir para o último processo de validação do CPF, que é onde a gente faz o cálculo dos números, que é esse cálculo. Então a gente tem aqui um for encadeado com um if, e se os valores não cruzam, se esses valores não passam na combinação aplicada, então a gente tem uma nova mensagem onde o CPF é inválido. Se o CPF é válido, se passou por todas as validações, então eu dou um return true, mas não preciso setar a mensagem, porque não ocorreu erro, eu não vou printar nenhum tipo de mensagem para o usuário. Simples. Então, relembrando, todo método de validação que não for padrão da biblioteca do CodeIgniter, quando você for chamar em setReals, você precisa usar o prefixo callback. Na hora de criar esse método, você não precisa usar callback no nome dele. Você pode usar o nome que você achar melhor dentro da sua aplicação e lembrar de passar a variável para esse método. Ele tem que ter um parâmetro para que esse parâmetro recupere o valor do input aonde o usuário digitou os dados. Feito isso, a gente completou o processo de validação. Então agora vamos lá no browser para a gente poder ver como que ficou o resultado. Repare que se eu clicar em validar, ele vai dizer que eu tenho um campo obrigatório. Por quê? Porque o campo nome, eu validei ele diretamente no HTML. Se a gente vier aqui na view, a gente vai ver que eu usei required. Ou seja, eu torno esse campo obrigatório. Isso é um recurso do HTML5. Então eu vou preencher com o meu nome e vou clicar em validar. Ele pediu outro campo. O campo e-mail também é obrigatório. Então eu vou colocar um e-mail aqui. Vamos ver novamente. O campo cidade também é obrigatório. Reparem que ele chamou uma URL chamada validar. Isso aconteceu porque quando eu estava explicando para vocês o base URL, eu adicionei o método validar. E esse método validar não existe. Então, vamos remover de base URL. Vamos voltar para a nossa view, atualizar. E vamos mandar validar novamente. Pronto. Repara que ele listou para mim. O campo sexo é obrigatório. Eu não havia preenchido. O campo confirme seu e-mail é obrigatório. Informe qual o seu nível de conhecimento, que também é obrigatório. O CPF digitado aqui, que a gente tinha utilizado a partir do JavaScript, ele é válido, então ele passou. Eu vou alterar somente o último número do CPF. Vou mandar validar novamente. Só que agora eu vou mudar o e-mail. Em confirme seu e-mail, eu vou colocar um e-mail faltando uma letra. E vou mandar validar. Repare que ele informou que o campo CPF é inválido e que o campo confirme seu e-mail não é idêntico ao campo e-mail. Então vamos corrigir o que está errado. Vamos preencher.
os outros campos que estão faltando. E vamos ver o que ele vai retornar de erro. Repare que ele me deu um erro. Sua cidade é muito pequena. E o campo CPF é inválido. É inválido porque eu troquei o último número. Então, ele já não passa mais na validação que é feita via JavaScript para gerar um CPF válido. E ficou retido na validação que a gente fez usando o CodeIgniter. Se eu gerar um novo número, ele vai validar. O erro da cidade, sua cidade é muito pequena, é porque a gente determinou que o tamanho máximo de caracteres na validação era de 5. Então, se eu colocar somente vila e colocar o e-mail correto, ele passou no processo de validação. Por quê? Porque todos os campos atenderam. Se eu colocar uma letra, por exemplo, aqui no campo idade e mandar validar, ele vai dizer que o campo idade só pode conter números. Eu usei uma letra. E ele vai pedir para eu confirmar o e-mail. O campo confirme seu e-mail é o único campo em que não tem retorno do valor. Igual a gente tem no campo e-mail, o atributo value, a gente recupera o valor digitado usando setValue e passando como parâmetro e-mail, que é o nome do campo. Para e-mail confirmar, né, que é o nome do campo de confirmação do e-mail, a gente não usou esse recurso, para que o usuário possa digitar novamente o e-mail dele, já que foi digitado errado. Bom, então validação de formulários com o CodeIgniter é isso. A gente não tem que escrever muito código para validar um formulário, porque a gente tem muita coisa pronta do próprio CodeIgniter. Então, a gente vai usar o método setRules para definir as regras de validação, mensagens de validação. A gente vai usar o método run para verificar as validações, ou seja, para rodar as validações. Ele vai retornar um booleano, true ou false. E para recuperar os erros de validação, a gente usa a função validationErrors, que pode receber como parâmetro as tags que vão envolver o conteúdo dos erros. No nosso caso aqui, os erros vão ser exibidos dentro de uma lista. Então, o primeiro parâmetro é a tag li e o segundo parâmetro é o fechamento da tag li. Bom, validação de formulário é isso, um processo bem simples. Esse código que a gente escreveu aqui, você vai encontrar ele no GitHub do portal Universidade CodeIgniter. O link está na descrição. Até a próxima.